Vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse a gente tem um gráfico, certo? Então, determine a lei de formação de f afim. Então, é uma função do primeiro grau. Uma função, a gente sabe que é afim. Então, ela vai ser dessa forma: ax mais b, certo? Com a e b pertencente aos reais e com a diferente de zero, obviamente. Bom, então nota o seguinte, que eu tenho esses dois pontos no gráfico. Então eu sei retirar do gráfico a coordenada do ponto. Ó, por exemplo, esse ponto ele está em qual coordenada do meu eixo x, o eixo das abscissas? Ele está em cima da origem, ó. Então eu tenho 0 de x e no y ele está no 10 e 10 do y. Em contrapartida, esse ponto aqui ele está em quanto do x? Em qual coordenada? No 5. E ele está em que coordenada do eixo y? A ordenada dele é 0. Então nota que eu já retirei do meu gráfico essa informação. Eu tenho os pontos 0 e 10. E eu tenho o ponto 5 e 0. Lembrando, pessoal, que primeiro sempre vem o x e depois sempre o y, certo? Então a minha função, eu sei que ela tem forma geral f de x igual a ax mais b, porque ela é uma função do primeiro grau, é uma função afim. E sempre que eu tenho 0 para o x é ótimo, porque vai me sobrar só o b. Então, por exemplo, o f do 0 ele vai ser quem? A vezes 0 mais b. Isso implica a vezes 0, 0, some. Então o b é igual ao f do 0. Quanto é? 0. Quando x é 0 eu tenho 10 como resposta. Porque lembra que tem um ponto, quando x é 0 eu tenho 10 como resposta. Então isso me diz que o f do 0, eu posso escrever a mesma coisa, é igual a 10, certo? São coisas equivalentes. Da mesma forma, embaixo, eu tenho que o f do 5 é igual a 0. Então, a gente já descobriu que o b é 10. Vamos fazer para o de baixo, certo? O mesmo caminho que a gente fez aqui. Troca o x por 5. E qual vai ser o valor do f do x quando x é 5? 0. Então, o f do 5, onde tem x eu coloco 5, vai ser a vezes 5 mais b. Isso aqui quer dizer que a vezes 5 dá 5a mais b é igual o f do 5, que é 0. Só que eu sei, ó, nota que se eu olhar para essas duas equações, eu sei que o b é 10. Então eu posso escrever 5a mais b igual a 0. Só que o b é 10, então eu posso tirar o b e colocar o 10, certo? Então 5a é igual a menos 10, porque a operação era adição, foi para o segundo membro, inverte a operação, é subtração. O a é igual a menos 10. Quando eu tenho 5a, eu tenho 5 vezes a, né? Tipo 5 reais, seriam 5 moedas de R$1, 5 vezes essa moeda. Então 5a é 5 vezes a. O inverso de multiplicar é dividir, então passo a dividir. O a vai ser igual a menos 2. Nota que isso mostra que a nossa resposta está condizente, porque a minha função lá em cima ela é decrescente. Sempre que a minha função é decrescente, eu posso lembrar que o coeficiente angular, que é o meu azinho, ele é menor do que 0, certo? Então se ela é decrescente, eu já sei que ela é menor que 0, mesmo sem saber quanto é, já sei que é negativo. E como eu achei menos 2, então condiz com esse fato. Lembra que a gente achou 10 para o b? Então eu posso pegar a minha função que eu não sabia, ela era do tipo ax mais b, e eu posso dar nome a ela. Então a minha função f de x ela é quem? O valor de a, menos 2, e o valor de b, 10. Essa é a minha função. Qual eram os pontos que eu tinha lá? Eu tinha um ponto 0, 10, e eu tinha um ponto 5, 0. Por que isso, pessoal? Para a gente conferir, certo? Essa função que a gente achou, ela tá certa se ela bater para esses pontos. Então, quando x é 0, fica como? Menos 2 vezes 0. Isso aqui é o f do 0, ó. Certo? Menos 2 vezes 0, que é quando x é 0, mais 10. 2 vezes 0, 0. Sobra quem? 10. Então, quando x é 0, realmente é 10. Valeu para esse ponto. Para o próximo.
Quando x é 5, aí vamos só calcular na cabeça aqui. Menos 2 vezes 5, menos 10. Mais 10, 0. Então bateu para esse ponto. Então a gente acertou. Tá certo, pessoal? Então, ó, duas questõezinhas a gente já fez. Uma partindo dos pontos, outra e essa agora partindo do gráfico. Então, bons estudos aí.